Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e olha, tá chegando a chuva de verão. Boa parte do Brasil vai começar a chover agora, inclusive aqui no Piauí tá começando a chover. E aí, você já se preparou para enfrentar o período chuvoso aí com as suas rosas deserto? Você sabe o que é que você tem que fazer nesse período aí com as suas plantas? Eu vou te dar todas as dicas para você não perder nenhuma planta durante o período chuvoso nesse vídeo agora. Se você é novo aqui no canal, tá chegando agora, não deixe de clicar no botão de se inscrever. Se inscreve no canal, marca o sininho para o YouTube sempre te notificar para você não perder nenhum vídeo. E se você gosta dos conteúdos que nós produzimos aqui, você pode colaborar se tornando membro aqui do canal. Clique no botão de Seja Membro que está aqui embaixo e vem para a família. Gente, olha, as rosas do deserto, elas são plantas muito resistentes, tá? Plantas que aguentam muita coisa, mas quando começa a chover todo dia, nesse período que está chegando agora, surgem aí problemas que podem matar as suas plantas. Então é possível que você perca algumas plantas nesse período aí, ou perca muitas plantas, a depender dos cuidados que você toma. Então você sabe que cuidados são esses? Eu vou te falar nesse vídeo aqui o que é que você precisa fazer durante o período chuvoso para que as suas plantas atravessem isso da melhor forma possível e consigam se manter saudáveis durante esse período, porque além de todos os riscos, as chuvas trazem muitos benefícios também. Então, como aproveitar esses benefícios para as nossas rosas do deserto da melhor forma possível? Primeiro, é importante você entender que o que mata uma rosa do deserto são principalmente fungos, tá? E é justamente no período de chuvas que os fungos vão se tornar mais presentes no ambiente, porque os fungos eles dependem de basicamente duas condições para se reproduzirem. Eles já estão aqui agora, já estão em todos os lugares do planeta. Os fungos são aqueles organismos que estão em todos os ambientes. Só que eles estão na forma inerte, que a gente chama de esporo. Então esses esporos estão em todos os lugares, inclusive na nossa pele, esperando condições favoráveis para se desenvolver. No nosso corpo nós temos aqui um mecanismo de defesa, diferentes mecanismos de defesa, que protegem o nosso corpo contra a proliferação de fungos. Por isso que ele não se desenvolve. Quando se desenvolve, eles geram infecções e aí você precisa aí, ser medicado. Com as plantas não é diferente, tá? Então esses fungos estão presentes aqui o ano inteiro, só que no período chuvoso, que é aquele período aí que traz essa condição para o fungo se desenvolver, que é a umidade e a baixa temperatura, tá? Então a temperatura baixou e agora você tem aí a maior umidade presente no ambiente. A combinação desses dois fatores aí é um ambiente favorável aí para o desenvolvimento dos fungos. Importante você entender também que existem fungos benéficos e fungos maléficos, tá? Então, no substrato das nossas plantas, existem fungos que estão ali decompondo partículas de substratos e disponibilizando nutrientes para nossas plantas. Então, nós temos aí esses fungos que são os benéficos. Só que ali também nós temos esporos desses fungos que podem causar a podridão de raiz, tá? Que é justamente o que mata a rosa do deserto. E o que a gente tem que evitar é que esses fungos que são maléficos, eles se desenvolvam. Então a gente tem que barrar o desenvolvimento deles ou criar um ambiente ali que seja desfavorável para esse desenvolvimento. E aí o que a gente pode fazer? Primeiro, o substrato das nossas plantas, tá? Então você tem que atentar para a composição desse substrato. Um substrato para rosa do deserto que vai tomar chuva, ele não pode ter muita matéria orgânica. Então, se você tem muita matéria orgânica, essa matéria orgânica ela serve de alimento para a sua rosa do deserto, mas serve de alimento também para esses fungos que vão se desenvolver, se alimentar dessa matéria orgânica e vão apodrecer a raiz da sua planta. Então, não é interessante que a gente tenha muito esterco no substrato das plantas, muita adubação orgânica, muitos componentes orgânicos, restos de alimentos, torta de mamona, então toda essa adubação, todos esses componentes de substrato, como casca de pinos também, então todos esses componentes que são de origem orgânica, ou de origem de outros seres vivos, sejam eles plantas ou animais, você vai ter ali também uma fonte de alimento para os fungos. E aí quando começa a chover todo dia,
começa a haver uma série de reações químicas nesses materiais orgânicos que favorecem o desenvolvimento desses fungos. Eles vão começar a se alimentar, a se desenvolver e vai chegar um momento que eles vão se alimentar da sua planta. E aí ela vai apodrecer. Então, olha, o substrato para arroz deserto, ele tem que ter baixo teor de matéria orgânica, tá? Então ele tem que ser mais inorgânico. Então componentes como areia, né? Então é bem-vindo para a sua planta. Um pouco de carvão pode ser, tá? Pedriscos, tá? Todos esses componentes aí que eles são mais inorgânicos, que ajudam também na drenagem, porque a água não pode ficar retida. Então eles vão ajudar a sua planta nesse período. Então é comum algumas pessoas perderem muitas plantas durante o período de chuvas, tá? Então se você perde muita planta durante o período de chuvas, é um sinal de que o seu substrato não está bom ainda. Então leva um tempo a gente ir entendendo isso e trabalhando o substrato para que ele fique adequado para nossas rosas do deserto. Então observa o seu substrato, vê se ele está com uma drenagem boa, tá? A drenagem é muito importante, e entenda o que é que existe nesse substrato. É importante você saber o que tem ali, tá? Então se tem muito esterco, não é interessante para essa planta. Pode ser esterco de qualquer origem, esterco de gado, de caprino, né? Esterco de galinha, qualquer tipo de matéria orgânica desse tipo aí pode criar aí um ambiente favorável para o desenvolvimento dos fungos que vão causar a podridão nesse período de chuva, tá? Então bagana de carnaúba, de babaçu, esses restos de vegetais que são utilizados no substrato são matéria orgânica também. Então se você usa muito isso aí, pode ser que você tenha problema com podridão. Então como é que a gente diminui a taxa de matéria orgânica do substrato? Uma boa dica é adicionar mais areia nesse substrato. Adicionando areia, pedriscos, esses materiais inorgânicos, você vai diminuindo a proporção de material orgânico desse substrato e aí ele vai se tornando mais inorgânico e mais favorável para a planta neste período de chuva, tá? Então você vai ter menos casos de podridão de raiz durante o período chuvoso quando esse substrato está equilibrado aí em termos de matéria orgânica. Tá gostando do vídeo? Já deixa o like, curte aí que você ajuda demais aqui o canal. Bom, não é só o substrato que é o problema no período chuvoso, tá? Então a parte aérea também é importante. Então você tem que ficar de olho sempre, todos os dias, olhar suas plantas, tá? Ver se tem praga circulando ali, ver se tem algum sinal de podridão de galho, né, que pode acontecer neste período. Então a inspeção diária, né, você inspecionar suas plantas todos os dias é fundamental para que você detecte problemas no início e consiga lidar com eles, tá? A aplicação de fungicidas é fundamental nesse período chuvoso, tá? Então no período chuvoso tem umidade circulando no ambiente todo momento. Então eu geralmente, quando está chovendo todo dia, eu aplico fungicida, toda semana eu estou aplicando fungicida nas minhas plantas, tá? E a dica, ó, é interessante que você veja a previsão do tempo quando você planeja aplicar fungicida nas suas rosas deserto, porque se você aplicar o fungicida num dia que vai chover, aquele fungicida vai ser perdido, porque ele não vai ter tempo de agir ali nas suas plantas. Então é interessante pelo menos 24 horas aí com aquele fungicida agindo ali antes de que caia uma chuva. Então dá uma olhada na previsão do tempo aí na sua cidade antes de aplicar esses produtos para não desperdiçar. Nesse período aí também é o período que você não deve fazer nada nas suas plantas. Como assim, professor? É o período que você não rega, não precisa regar, porque o substrato vai estar sempre molhado, tá? É um período que você não precisa, não deve fazer podas, tá? Não vai podar suas plantas em período de chuva, não vai fazer polinização, não vai germinar sementes, tá? Então você não vai fazer enxertos. Então o período de chuva é aquele período que você vai dar uma descansada, tá? Então você vai só ficar monitorando, aplicando os fungicidas, né? E adequar o substrato se este estiver inadequado, tá? Então é um período aí que você vai só monitorar e vai, de certa forma, descansar, porque você vai ter menos trabalho. Mas a chuva, gente, é importante dizer que ela não traz só problema para as rosas deserto, muito pelo contrário, ela traz muito benefício. Por exemplo, se você tem plantas que não crescem, plantas que estão estagnadas ali, crescendo muito devagar, é nesse período de chuva aí, tomando chuva, que ela vai explodir, ela vai acelerar o crescimento, tá? Então o caudex das suas plantas, muitos deles dobram de tamanho nesse período chuvoso, ficam até quebrando o vaso. Então é um período muito favorável para o crescimento, para investir no crescimento dessas plantas. Então aquelas plantas que estão menorzinhas, plantas que estão mais lentas, você deixa elas tomando chuva ali
porque isso vai favorecer muito o crescimento delas. É um período de vegetar, de você investir, pensar menos em flores, que vai ter menos flores, logicamente, nesse período, e pensar mais no crescimento, porque as chuvas trazem muito nitrogênio, e esse nitrogênio ele vai ser decomposto ali no substrato por bactérias, né? E aí essas bactérias vão disponibilizar o nitrogênio para a planta, e esse nitrogênio faz essas plantas crescerem muito, tá? Então você vai ver muito crescimento, né, nesse período aí, então muitas plantas que eram pequenininhas vão ficar grandes num período chuvoso e isso é muito bom, muito legal. A gente dá uma acelerada aí no desenvolvimento das nossas plantas, tá? E não precisa ficar se preocupando muito em adubar também não, tá? Deixa elas com esses nutrientes que elas já têm no substrato e os nutrientes que a chuva traz, que elas vão crescer, vão se desenvolver, porque você ficar se preocupando em adubação para floração e tal nesse período não vale a pena, porque o adubo que você joga ali vai ser perdido em muito pouco tempo, porque aquele substrato ele está sendo sempre lavado pela chuva e o adubo vai sendo levado embora, tá bom? Por fim, fica de olho aí nas pragas, tá? É um período aí onde muitas pragas acabam aparecendo com mais frequência, como pulgões, cochonilhas, ácaros. Então fica sempre de olho, se você tiver aí inseticidas e acaricidas aí, aplica também pelo menos uma vez a cada 15 dias nas suas plantas para ir controlando a população de pragas, e aquela dica de verificar a previsão climática aí serve também para esse caso, tá? Se for aplicar algum inseticida ou um acaricida, dá uma olhada na previsão do tempo para saber se não vai chover, porque se você aplicar e chover em seguida, não vai ajudar muito, tá bom? E é isso, desfruta esse período de chuva aí com as suas rosas deserto, porque se você conseguir contornar os problemas, os benefícios são muito grandes para as suas plantas, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de curtir e compartilhar à vontade. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esqueça também de me seguir aqui no Instagram que está aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.